Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre Santa Rita de Cássia. Muitos talvez não conheçam, mas a grande maioria eu acho que sabe bem. Talvez não saiba por que ela inspira tanta gente, ela cativa tanta gente. E eu vou dizer a vocês, não é por fatores emocionais, não é por uma abelha, por uma história miraculosa que fez de Santa Rita essa grande santa. As emoções são importantes para a nossa vida, elas ajudam a carregar as cruzes, mas a vivência das virtudes, o amor a Deus, a correspondência a esse amor que recebemos de Deus é que faz toda a diferença. O que fez a diferença na vida de Santa Rita foi esse amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, de modo particular o amor ao sacramento da reconciliação e à Eucaristia. Então é bom se a gente quer vivenciar o exemplo de Santa Rita, então a gente precisa dedicar mais tempo em voltar ao confessionário, participar da Eucaristia. Então, primeiro ponto a observarmos. Segundo ponto, olhem para a foto de Santa Rita, ou a imagem de Santa Rita. Vocês vão ver que ela sempre está de olhos fixos em Nosso Senhor Jesus Cristo, crucifixo. Ora, como na imagem aqui, ela olhando, contemplando o crucifixo. Ora, a gente vê também ela carregando uma cruz consigo. O fato é que Santa Rita sempre traz esse exemplo, esse amor por Cristo. O amor por Cristo que não é meramente a imagem esculpida ou pintada que ela busca, mas o Cristo sofredor. Então, a prática de Santa Rita, desde a juventude e também enquanto freira, é uma prática de ir ao encontro do idoso, do pobre, do excluído, daquele que sofre. Ela vai ao encontro de Cristo, do Cristo sofredor. Então, há uma vivência íntima entre a relação de contemplar uma imagem de um crucifixo, como este que a gente está vendo, e contemplar o Cristo no sofredor. Mas naturalmente, é uma vivência na prática da vida que se desenvolve essa espiritualidade, essa mística. Então, alguns pontos a gente deve observar. Santa Rita tinha 3 santos de devoção: São João Batista, São Nicolau Tolentino e Santo Agostinho. A devoção a Santo Agostinho faz ela entrar no convento de quem? Na ordem agostiniana. Então Santa Rita era uma santa agostiniana, uma freira agostiniana. É um ponto. Isso porque havia um mosteiro perto da casa dela, em Rocaporena, que era um mosteiro agostiniano. Então ela desde cedo vivenciou isso. Santa Rita foi um exemplo, como eu disse, como jovem, de visitar os doentes, de visitar os pobres. A mesma realidade ela fez como freira. Foi um exemplo como mãe, foi um exemplo como esposa. Como mãe, ela educou os filhos com muito amor, educou na fé católica, rezou para que eles seguissem um bom caminho. Como esposa, ela foi paciente, rezando pela conversão do esposo. Como viúva, ela rezou e intercedeu junto aos familiares para que não vingassem a morte do ente querido. Santa Rita teve um casamento com um rapaz bruto que tinha feito muitos inimigos, mas a prática de amor e de oração de Santa Rita levou a converter-se. A prática de amor de Santa Rita também fez com que seus filhos não entrassem pelo caminho da vingança.
Ela disse que rezou a Deus que preferia que seus filhos fossem levados cedo a ter que não os ver, a ter que ver eles pecarem mortalmente. Então, notem o exemplo, não é de uma mãe que quer se despedir dos filhos, mas de uma mãe que ama tanto que não quer ver seus filhos se perderem no pecado. Porque amar é, antes de tudo, desejar o céu para a pessoa amada. Quem ama, deseja o melhor. Quem conhece o céu, deseja o céu. Algumas observações. Por que Santa Rita foi chamada por São Leão XIII como a pérola da Umbria? Por que pérola? Então, tem a ver com a dificuldade dos pais dela de terem filhos e na visão do anjo, o anjo dizer que eles iam ter uma filha e que devia ser colocado o nome de pérola em latim, Margherita. Então o nome Margarida, Margherita, Rita, assim surgiu o nome Rita. Então realmente ela é essa pérola que a gente vê desde o começo, Deus já mostrar sinais do valor daquela maravilhosa pessoa. Quando criança, vocês sabem, tem a história da abelhinha branca que colocava, segundo relatos, mel na boca dela, enquanto os pais achavam que as abelhas estavam atacando. E quando Santa Rita é chamada Pátria Celeste, no funeral aparecem abelhas negras, como que de luto. Então, a gente sabe que o branco lembra a pureza, né? E o preto também lembra o luto. Então essa relação das abelhas com Santa Rita, que nada mais é do que um sinal de Deus para mostrar que a natureza se alegra com a grandeza daquela pessoa. Filha de Antônio e Amata Lócius, Santa Rita nasceu em 1377 e faleceu em 22 de maio de 1447. 22 de maio, daí o dia de Santa Rita ser 22 de maio. Vocês sabem que a data que normalmente a gente comemora como Dia do Santo é o dia da partida dele para a Pátria Celeste. Alguns pontos a se observar na vida de Santa Rita, algumas virtudes. A fortaleza espiritual, a fé incontestável, a esperança inacabável, a caridade exemplar. São realidades que a gente acompanha ao longo da vida de Santa Rita. A obediência e a humildade espontânea de Santa Rita. Lembrem-se que Santa Rita foi testada pela Madre Superiora a aguar um galho seco de uma árvore, e ela, sem reclamar, sem contestar, ela aguou. E seu ato de obediência por amor fez com que aquele galho seco brotasse, como na música, nos galhos secos de uma árvore qualquer. E numa árvore que dizem estar lá até hoje. Santa Rita também tem destaque na austeridade, a determinação em buscar a santidade, em buscar a perfeição. Não é um perfeccionismo, é a perfeição, é buscar cuidar mais. Então ela fazia muitas orações, jejum, abstinências. É uma prática comum na vida de Santa Rita. Fica como exemplo para nós. Às vezes nós queremos apenas um grupo que nos abrace, que trate bem, que sorria pra gente. E o amor, ele vai além disso. O amor é a gente se doar pro outro, é suportar as adversidades, suportar as dores, carregar a cruz. Total submissão a Deus. A obediência a Santa Rita. Ela tinha-se a vontade de ser freira. Mas os pais, preocupados
porque estavam com idade avançada. Eles trataram de agilizar um casamento logo para Santa Rita e prepararam, conheceram, apresentaram e fizeram esse casamento. E ela, por obediência, seguiu e se tornou uma grande esposa, uma grande mãe de família. E quando viúva, como vocês sabem, ela voltou miraculosamente. Miraculosamente ela adentrou no convento. As freiras não queriam aceitar por um motivo muito simples. A gente sabe a importância da castidade, da pureza para a vida religiosa. Assim deve ser. E vamos rezar, inclusive, para que essa chama desse zelo pela pureza seja animado, alimentado nos conventos, nas ordens religiosas, nos mosteiros. Precisamos rezar muito. E no convento as freiras não queriam aceitar porque ela era mãe de 2 filhos. Eles queriam freiras virgens, né, que se dedicassem à virgindade a Cristo. Vocês sabem que as freiras, por fazerem parte do corpo de Cristo, elas se casam com Cristo cabeça. Então as freiras casam com Cristo. Então havia essa questão de preservação desde o princípio. Só que Deus, Ele quer muito mais do que apenas uma preservação corporal, mas aquela preservação do mais íntimo do ser, aquela pureza da castidade mais profunda. Então as freiras não percebiam essa sacralidade de Santa Rita, porque apenas entendiam, ela já tem 2 filhos, então ela não é mais virgem, mas não enxergava a pureza, a castidade que tinha na vida de Santa Rita. Mas Deus, enxergando, fez com que ela miraculosamente entrasse no convento, e como os muros eram muito elevados, ela não tinha como entrar. As freiras foram obrigadas a aceitar a presença dela e se tornou a grande pérola agostiniana, essa freira exemplar. A ferida na testa é outra coisa que marca muito. As pessoas veem aquela feridinha e não sabem por quê. Ali foi uma união com Cristo sofredor. Ela, após um sermão, uma homilia de Sexta-feira da Paixão, ela ficou tão encantada por esse amor de Deus, Deus Filho, em viver a paixão de Cristo, que ela pediu a Deus que também vivenciasse aquilo ali. E ela recebeu aquele estigma na testa que fedia, era um odor muito incômodo, e as freiras tinham dificuldade de lidar com isso, de modo que ela ficou até um pouco afastada, até uma ocasião que as freiras marcaram uma viagem para ir ver o Papa e a Roma, e Santa Rita queria, mas as freiras disseram, como é que eu vou levar ela com esse mau odor exalando, que causa mal-estar, que não chega perto? Causa mal-estar entre aspas, porque a todos aqueles que visitavam Santa Rita, a alegria dela, inclusive a alegria por ser participante do sofrimento de Cristo, contagiava as pessoas e ela animava as pessoas que sofriam. As pessoas saíam renovadas ao visitá-la. O amor de Deus faz isso na vida das pessoas. E Santa Rita, nessa ocasião de visitar o Papa, rogou a Deus que ele curasse por um momento, que lhe desse essa graça de ver o Papa, né? Afinal, o Papa é o sucessor de Pedro, e a gente sabe que Cristo pessoalmente colocou Pedro para ser a pedra na qual Cristo ergueu e ergue a igreja. Cristo é a pedra angular, Pedro é aquela pedra fincada, fixada, participante dessa construção que se chama igreja. Então, Santa Rita recebeu a graça de ter essa ferida curada excepcionalmente para ir ver o Papa.
ela pediu às freiras que comprassem um produto para passar na testa, e aí a testa foi curada, e aquele orifício que exalava um mau odor passou a exalar um cheiro maravilhoso de flores que avançava pelo ambiente por onde Santa Rita passava. Então, ao longo do caminho, em vez de mau odor, era um perfume muito agradável que exalava. E Santa Rita visitou o Papa, e quando voltou, a ferida reabriu, para que Santa Rita pudesse novamente voltar a participar dessa unidade com Cristo sofredor. E essa ferida causava esse mau odor e deixou Santa Rita doente por um tempo. Os escritos dizem que nos últimos dias ela se alimentava apenas de Eucaristia. Mas Deus é tão bom, a gente sabe que cada partícula da Eucaristia, independentemente do tamanho, é o Cristo todo. E aí, Santa Rita, alimentando-se unicamente da comunhão, ela não perdeu sequer 1 quilo. O peso dela se mantinha estável. E hoje a gente sabe que Santa Rita tem um corpo intacto, né? Olha, ela faleceu em 1447, 22 de maio de 1447, até hoje o corpo está intacto. Não está tão intacto como o corpo de Santa Bernadette, por exemplo, mas diante desse tempo todo o corpo ainda está, né? Só um pouco envelhecido, um pouco murcho, a pele um pouco murcha, mas está lá para quem quiser ver. São esses sinais que Deus mostra de amor àqueles que Ele ama. Então, espero não ter sido muito extenso, mas que essas reflexões ajudem a cada um de vocês, ajudem a cada um de nós, então assim eu me incluo, a vivenciar melhor a fé de Cristo. Santa Rita é mais um grande exemplo da Santa Mãe Igreja para vivenciarmos o amor. Ela, como o corpo de Cristo, vivenciou intimamente o que é ser corpo de Cristo. Carregou a cruz que lhe foi dada, né, de uma forma muito peculiar, e carregando a cruz levou amor a todos que dela se aproximaram. Forte abraço a todos, paz e bem, Deus os abençoe.